Tô ao vivo aqui, garotada. Olá, queridas empreendedoras! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma live para ajudar vocês a enfrentarem aí essa pandemia, né? Essa crise que nós estamos. Eu sei que muitas de vocês foram pegas de surpresa, né? De um dia para o outro, vocês tiveram que assimilar muitas informações, desde empresas, né? Desde fechar a sua empresa, desde diminuir a sua receita, você começou a vender menos, vocês aí começaram a ter dificuldade, né? E os clientes comprarem de vocês. Eu sei que muitas de vocês aqui tiveram que lidar com demissões de funcionários não previstos. E olha, gente, tem muitas e muitas dificuldades e desafios que você, empreendedora, teve que assimilar de uma hora para outra. E além da doença do coronavírus que a gente precisa lidar, precisa cuidar, precisa aí administrar, né, essa doença que a gente não tem muito controle, tem uma outra doença que está assim pegando muitas empreendedoras, tá? Muitas, não só mulheres, homens, né, pais, avós, tios, né, muitas pessoas, que é a doença emocional, né, que é a ansiedade, a insegurança. As pessoas estão de quarentena e elas estão se sentindo inseguras, incapazes, impotentes de fazer o que precisa ser feito, de obter a vontade. Vai saber de onde está saindo a sua vontade. Então hoje, meninas, eu vou trazer aqui um amigo, um querido lá da minha terra de São Carlos, gente. Olha, dois paulistas aqui vai ser difícil, viu? Mas olha, eu tô aqui trazendo especialista, o psicólogo da mente, tá? Um especialista da mente, que é o doutor Luiz Henrique. Cadê ele? Já deve estar por aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já tá aqui, gente. E hoje ele vai ajudar a gente eu vou fazer várias perguntas para ele, mas entender como é que a gente mantém aí a calma e a serenidade para que a gente possa encontrar soluções para os nossos negócios, tá bom? Para nossa vida também, né? Tem gente que tá enlouquecendo em casa. Bora lá. Já mandei o convite. Super doutor Luiz Henrique. Olá, Alexandra. Boa noite, boa noite. Que alegria estar aqui contigo. A alegria é minha. Nossa, a gente trocou mensagem no WhatsApp, eu falando pro César, tô louca para fazer uma live com o Doc, né, o famoso doutor Luiz, né, e aí você trocando mensagem comigo, você também tava assim, né, nessa mesma... Exatamente a hora que você falou, eu queria fazer uma live contigo, eu falei, muito mais eu queria fazer uma contigo. Para mim é uma alegria estar aqui, poder participar dessa live contigo, dividir tela com você num tema tão necessário, sabendo da relevância e da magnitude do seu trabalho. Então, assim, eu só tenho a lhe agradecer mesmo. Fico muito Ai, grato. eu fico feliz. E como é que tá na minha terrinha, São Carlos, gente? Olha, hoje aqui está um pouco chuvoso e frio, né? Assim, Uhum. quarentena total, lockdown na cidade, tudo É. parado, tudo vagaroso, mas assim, as coisas estão caminhando bem, estão caminhando bem. A preocupação é grande, como em todo canto, mas Uhum. graças a Deus os casos e a pandemia não está tão alarmante quanto a preocupação e tudo aquilo que está se ventilando. Então, por aqui as coisas estão bem. Ah, que bom, fico feliz aí. Eu tenho recebido informações aí de São Carlos, você sabe, minha família toda daí, né? Sim, sim. Então, então a gente tá super ligadinha aí. Mas, doutor, ô, doutor Luiz, ô Luiz, Ah, eu posso chamar você como? De Doc, de Luiz,
Ou eu posso chamar você como meu marido chama? Kiki. De Kiki. Como você preferir, vamos deixar o mais informal possível. Pode me chamar pelo apelido de Kiki, sem problema algum. Então tá bom. Me fala uma coisa, assim, eu coloquei esse tema para a gente conversar, é mais um bate-papo mesmo, para a gente ter, assim, ações práticas para as pessoas. Eu estou sentindo, Luiz, que o que acontece? As pessoas, elas estão muito ansiosas, por conta da situação dos seus negócios, por conta da saúde também, que é uma preocupação muito grande, né, das pessoas. Tem muitas pessoas em risco, outras não, né? Elas estão ansiosas porque elas não estão no grupo de risco e querem sair para trabalhar, né? Querem produzir. Tem ansiedade também com relação às mulheres aqui, que a gente fala para o meu público é muito mulher, então eu sinto que as meninas, elas estão ansiosas porque elas têm que tomar conta da casa, elas têm que agora cuidar da educação dos filhos. Então, assim, é uma porção de fatores que influenciam que a mulher, o homem também pode sentir. Você pode falar para mim melhor que ninguém, que atende zilhões de pessoas aí, estão se sentindo assim, muito ansiosos, né? E assim, como é que lida com essa ansiedade, Luiz? A ansiedade é algo que está tomando a todos nós assim de assalto. Eu até conversava disso com um paciente agora há pouco, fazendo com ele essa reflexão, que uma das coisas que tem gerado muita ansiedade, primeiro fazer uma breve leitura sobre essa ansiedade pontual que a gente está vivendo, uma das coisas que gera muita ansiedade é o seguinte. Para explicar isso, eu vou usar uma comparação com a educação das crianças. Todos os pedagogos, todos os psicólogos infantis, eles são quase que unânimes ao dizer que é necessário, em alguns momentos, por questões educacionais, por questões de correção, de frustração, colocar as crianças de castigo. O cantinho do pensamento, botá-la de castigo, né, deixar ela, né, um pouco quietinha lá no canto dela para pensar acerca daquilo que ela fez, enfim. Agora, todos também são unânimes ao dizer que todo castigo precisa ter um início e precisa ter um fim. E que as crianças precisam entender que isto tem um fim, e acessando a essa criança, do modo que ela consiga entender, você vai explicar para ela o quanto tempo vai durar esse castigo. Quantos segundos, quantos minutos. Porque, caso contrário, se você botá-la no cantinho do pensamento, no castigo, cada um chama aí de uma forma, né? Os mais politicamente corretos vão chamar de cantinho do pensamento. Se você bota ela lá e ela não tem ideia quando aquilo termina, e se é que aquilo termina, aquilo que deveria ser disciplina, aquilo que deveria educá-la, vai gerar um estado de pânico, um estado de ameaça, um estado de terror e de perturbação mental profundo. Isso vai ocasionar uma ansiedade. Assim, quando entra no castigo, precisa saber a hora que isso vai findar. O problema dessa quarentena é que nos botaram de castigo nas nossas casas e ninguém, nenhuma autoridade, nenhum especialista, nenhum cientista, nenhum governador, nenhum presidente da República, assim, ninguém consegue nos dizer com precisão quando isso tudo vai ter fim. O comércio fica fechado até quando? As ruas ficam dessa forma, né, nesse marasmo, paradas, até quando? Esse isolamento social, assim, por mais quantos dias, por mais quantas horas? Se alguém ainda nos dissesse, olha, Alexandra, é por mais 12 dias e 15 horas. É por mais 30 dias, né? Ainda nós conseguiríamos administrar isso com um pouco mais de tranquilidade, mas nós sequer sabemos. Cada hora dizem que o pico vai se dar num mês. Daqui a pouco vão começar a dizer em anos, né? Até vi um meme muito engraçado hoje, né? O nosso ministro da Saúde, já velhinho, dizendo: o pico do coronavírus vai ser em 2032. Né? O ano que vem, 2030. Então, assim, o problema é o seguinte: nós não sabemos quando isso vai ter fim. Isso, inevitavelmente, nos traz uma perturbação, nos traz uma ansiedade. Então, assim, basicamente, esse é um dos problemas que tem ocasionado essa ansiedade. Agora, nós precisamos
adultos que somos, porque assim, tudo bem, as crianças elas vão entrar em desespero, vai ter um estado de dor, vai ter um estado de perturbação mental, isso inevitavelmente para uma criança vai gerar uma ansiedade frente à qual dificilmente ela vai ter recursos em mãos para responder. Agora nós, adultos que somos, mesmo estando numa situação tensa, uma situação delicada, nós não podemos reagir como crianças. Nós não podemos cair nessa cilada da imaturidade. Nós não podemos simplesmente nos desesperar. Nós precisamos olhar para isso tudo e falar: bom, vamos lá, é o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje. Nós somos filhos deste tempo. Foi isso que o nosso tempo nos reservou. Aos nossos avós, talvez, reservaram guerras, Segunda Guerra Mundial. Aos nossos bisavós, Primeira Guerra Mundial. Né? A cada um o seu cada qual. Cada tempo teve a sua dificuldade. Né? Teve já gripe espanhola, tiveram guerras, tiveram invasões de fronteiras, tiveram diversas situações que já tomaram de assalto o mundo e que já incomodaram e perturbaram as populações. Assim, nós somos filhos desse tempo, isso é o que tem para nós. A primeiríssima atitude para a gente começar essa nossa reflexão, Alexandre, deveria ser de nós olharmos para isso, sem negarmos a seriedade, né, e a dureza com a qual isso tudo está sendo tratado, não nos desesperarmos, não ficarmos afoitos, não ficarmos perturbados, como se nós fôssemos crianças presas no quarto de castigo, sabe-se lá até quando. É olhar para isso tudo e falar: bom, se é isso que a vida me chama neste momento, tem algo de bom, tem algo de pleno, tem algo de valor, tem algo de sentido que eu posso encontrar em meio a isso tudo. Uma criança não é capaz dessa reflexão mais elevada, dessa reflexão mais aguda. Nós precisamos. Caso contrário, nós iremos assim ficar bem perturbados e isso vai gerar estados assim de patologias severas em cada um de nós. Sim, com certeza. Eu vi dados, ô, Luiz, que aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, já assim, triplicou o quadro de depressão, né? As pessoas com depressão, pessoas com... Até o quadro de violência também aumentou por conta dessa quarentena. Então, esse quadro das pessoas, né, estarem juntas, aglomeradas numa só família, elas acho que a compreensão, a questão o César e eu, a gente conversa muito, e ele fala que nós pessoas, nós adultos, nós nos achamos adultos, mas ainda não maduros. Perfeito. As pessoas, elas estão meio que, os medos, os anseios, elas estão deixando que as sufoquem neste momento onde que a serenidade deveria ser mantida. Exatamente. Elas deveriam ser mantida. Essa situação, Alessandra, ela está revelando a pequenez do nosso tempo. A pequenez, a miséria do homem moderno. Assim, como que nós somos pequenos, ensimesmados, imaturos. Isso não deveria ser tão desesperador como está sendo. Assim, é que nós, e aí nós precisamos bater no peito, nós somos, se muito, meninões crescidos, meninonas crescidas. Assim, isso não deveria gerar esse terror todo. Sabe? Olha, é o que tem. Isso é um fato dado. Como que eu posso, assim, brigar com a realidade? Sabe por que nós brigamos com a realidade? Porque nós nos achamos vítimas. Nós nos achamos muito bons e achamos que alguém nos deve algo. Mas não só alguém, o mundo nos deve algo. Deus nos deve algo. Como o mundo, como Deus, como a Organização Mundial da Saúde, como o presidente da República, como o governador do estado, como o prefeito do meu município ainda não fez nada por mim, que estou falindo, por mim que estou sofrendo, por mim que estou ansioso, prendendo em casa. Olha, assim, ninguém vai fazer nada por nós. Sabe por quê? Porque ninguém nos deve nada. É aquilo que o Ítalo sempre fala, né? Assim, realmente, ninguém nos deve nada. Isso está acontecendo e não tem nada que eu possa fazer para mudar a realidade dada. Mas uma vez instalado nela, tem muito que eu posso fazer para, em meio a isso tudo, crescer. Tem uma frase de Viktor Frankl que eu amo. Ele diz o seguinte, que as tragédias da vida
nos revelam possibilidades de triunfo. É só em meio à tragédia que nós podemos encontrar o triunfo. É só diante de uma crise, já nos lembra a própria filosofia oriental, que nós conseguimos encontrar oportunidade de crescimento. Ninguém cresce na bonança. Mar calmo não faz bom marujo, né? Não faz bom capitão. Tempos fáceis geram homens fracos. A gente deveria olhar para isso tudo e falar assim, uau, estava tudo assim, caminhando para uma vida fácil, para uma vida gourmetizada, né? Assim, até quem tem pouco hoje, né, tem o suficiente para ter uma vida assim, minimamente tranquila, sem grandes perturbações, né? Puxa, e de repente surge uma pandemia que faz com que tenhamos que recrutar a nossa fibra moral, lembrarmos do que nós somos feitos e darmos o melhor de nós mesmos. Assim, o primeiro movimento, se nós fôssemos maduros, deveria ser de gratidão. Assim, não de vítima. Ah, pobre de mim, bem esse ano que eu iria empreender, bem agora que eu acabei de montar o meu negócio, bem comigo, que sou tão eu, né? Assim, a primeira atitude não deveria ser de vítima, deveria ser beleza, boa, boa. Isso aqui vai fazer com que eu cresça. Os mais fortes, os mais aptos, os que têm mais fibra moral vão passar. E os que passarem vão crescer. Vão crescer. Crescer primeiro em humanidade. E, por consequência, vão crescer nos seus negócios, vão se reinventar. Agora é a hora que o mercado está se reinventando. Agora é a hora que as grandes oportunidades estão surgindo. Quem tiver capacidade, quem tiver visão, quem tiver saúde mental, agora vai crescer. Assim, é claro que eu estou numa situação privilegiada como psicólogo, porque eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Né? Nunca agora, né? Então, assim, é claro que eu estou falando de uma posição confortável e eu estou assumindo isso. Realmente, nesse momento, a minha situação é mais confortável, porque eu trabalho de forma remota, mas os casos aumentaram. Mas assim, entende? Todos nós deveríamos ver nisso uma possibilidade. Porque eu também já conversei com outros psicólogos, Alexandre. Inclusive, a semana passada, estava conversando com uma psicóloga. Ela falou, ai, meu Deus, eu parei de atender. Já faz 3 semanas que eu estou sem nenhum atendimento. Porque, puxa vida, esse negócio de atender de forma remota. Não... Olha, você me desculpa. Ela fica dentro daquela... as pessoas, elas ficam dentro daquilo que elas conhecem. Agora, aquilo que elas desconhecem, que é o ponto de crescimento dessas pessoas. Né? Exato. Eu tenho visto muitas terapeutas, psicólogas, nutricionistas, diversas áreas da saúde que têm a possibilidade de fazerem tanto pelo outro hoje, né, que estão paralisadas, estagnadas por receio de não ter competência, por não conseguir, né, por não saber como fazer. Eu acho que essa falta de conhecimento também das pessoas acaba que limita o pensamento, né? Limita as possibilidades de crescimento dela. Perfeito, perfeito, perfeito. Exatamente. Assim, é hora de a gente entender que a vida está nos chacoalhando. Nos pegou pelo colarinho e tá, olha, cresce, moleque. Sabe? Cresce, rapaz. Cresce, mulher. Assim, sabe, a vida nos chacoalhando e nos lembrando, olha, é capaz. Só que para isso você vai ter, assim, que buscar outras coisas. Você vai ter que entender que assim, as coisas não são tão fáceis quanto. Vão exigir de você um pouco mais agora. Ótimo, quanto mais exigir de mim, quanto mais custoso for isso, mais valoroso vai se tornando também essa minha empreitada. Tem uma frase que eu amo de Santa Teresa, ela diz, é justo que muito custe o que muito vale. Se vale muito crescer, se vale muito empreender, se vale muito saltar alto, é claro que isso vai me custar bastante. Para eu conseguir dar um salto, eu preciso recrutar toda a minha fibra muscular. Eu preciso colocar a minha atenção nisso. Eu preciso calcular a corrida. Eu preciso, né, assim, treinar repetidamente para dar um bom salto, para dar o salto, para crescer. Eu preciso estar também me sacrificando. Ótimo, assim, talvez é o momento em que a vida mais nos pede sacrifícios, renúncias, né? Assim, em toda a nossa história. Pois bem, é agora e não em outro momento que eu preciso crescer. É agora que o que vem na minha cabeça agora, assim, Luiz, é assim, será que as pessoas, elas estão cientes disso? E será que elas estão dispostas a recrutar
todo o sistema dela para que ela consiga fazer isso que precisa ser feito. Uhum. Olha, uma coisa que acontece é o seguinte, eu vejo isso todos os dias, todos os dias. Nós nos subestimamos demais, Alexandre. Justamente porque nós não sabemos do que somos feito, nós achamos que nós não suportamos, que nós somos frágeis, que nós somos fracos. Mentira! Assim, se alguém disse isso, nos enganou. Ou disse por maldade, ou disse por ignorância, mas nos enganou. As pessoas elas ficam se subestimando, achando que elas não vão dar conta. Olha, peraí. É claro que nós vamos dar conta. O homem deu conta de sobreviver na selva. A pessoa humana deu conta de sobreviver sem energia elétrica, sem água encanada, de sobreviver em tribos, deu conta de sobreviver quando não existia a mínima organização social. Assim, nós somos seres adaptáveis. Nós somos seres adaptáveis, nós damos conta, e mais do que isso, nós não somos só seres adaptáveis porque a nossa dimensão animal ela é forte e diferenciada, porque nós temos uma dimensão espiritual, e espiritual aqui não no sentido religioso, espiritual enquanto um ser de liberdade capaz de responder adequadamente às demandas da vida, como alguém capaz de autotranscender, esquecer-se de si mesmo, buscar um ideal. Se nós esquecermos, ou se nós não soubermos do que nós somos feitos, nós vamos nos subestimar. A gente vai achar que a gente Mas aí tá a pergunta, aí tá a questão, Luiz. Do que nós somos feitos? Ótimo. Nós somos feitos de corpo, alma e de espírito. Nós somos um ser biopsíquico, sócio e espiritual. Se nós fôssemos só matéria, igual um copo, né? Um copo, vamos pensar, um copo é matéria, né? Assim, se nós fôssemos só matéria orgânica, carbono, hidrogênio, oxigênio, se nós fôssemos só isso, assim, inevitavelmente nós seríamos frágeis. Um copo, quando eu lanço ele ao solo, ele estilhaça, ele quebra. Por quê? Porque ele é frágil. Quando ele cai no solo, ele se torna quase que solo. Ele fica na mesma altura, na mesma estatura do solo. Ele se fragmenta e fica lá. Nós não somos isso. Nós temos uma dimensão de elevação. Nós conseguimos responder e não só responder, nós podemos crescer em meio às dificuldades. Isso porque nós temos uma dimensão espiritual que nos dá um princípio de antifrágil. Antifrágil seria, sabe aquelas bolinhas pererecas que você joga e elas pingam? Elas não são nem antifrágeis, elas só são resilientes. O que é resiliente? É um termo emprestado da física, né? A hora que ela atinge o solo, em vez de se fragmentar no solo, ela se deforma e volta ao seu estado original. E justamente porque volta no seu estado original, ela sobe, ela se eleva, ela cresce. Nós não somos só isso. Nós somos capazes de, ao sofrermos um impacto, não só voltarmos ao nosso estado original e subirmos. Nós podemos ainda crescer, nos dilatar. Quanto mais a vida bate, mais nós podemos crescer. Mais fortes, mais autênticos, mais parrudos nós podemos ficar. Por quê? Porque nós não somos só corpo e nós não somos só alma. Nós não somos só dimensão biológica, nem só dimensão psíquica. Nós somos dimensão espiritual. E a dimensão espiritual é aquela que, entre outras coisas, diz o seguinte: olha, eu estou sofrendo, mas eu não desisto de você. Só a pessoa humana é capaz de falar isso. Olha, está difícil, mas eu vou continuar me doando e dando o melhor de mim mesmo para salvar vidas. Está, assim, doendo nos ossos, mas por uma decisão do meu espírito, eu continuo fazendo aquilo que eu devo, mesmo que isso, assim, me destrua no corpo. Porque isso é nobre, porque isso é valoroso. Só uma pessoa humana é capaz de fazer isso. Entende? Só que se nós ficarmos nos subestimando, a gente vai achar que a vida é sombra e água fresca. E se falta sombra e se falta água fresca, a gente deprime e morre. Não. É evidente que não. Né? Mesmo nas situações mais adversas, nós podemos achar o sentido da nossa vida. Pensa, por exemplo, eu amo o autor Viktor Frankl, né? Cito ele quase em todas as lives que eu faço. Sim. Viktor Frankl, o livro foi dele. austríaco, que durante 3 anos viveu em campo de concentração. Assim, não é nada o que a gente está passando, pelo amor de Deus. É até desleal comparar essa experiência nossa de isolamento social com Dachau, com Auschwitz, com campo de concentração. Ele viveu em campo de concentração. E num campo de concentração, vendo a morte, a miséria, a dor,
ainda assim ele dizia, é justamente em meio a essa situação caótica, terrível, a mazela da humanidade, que eu consigo encontrar o sentido da minha vida. Aqui eu me lembro o porquê eu vim o que eu faço nesse mundo, né? E assim, o porquê eu tenho que lutar para sobreviver, porque saindo daqui eu preciso levar esse sentido à vida das pessoas, eu preciso contar para elas o que foi essa experiência que nós passamos, para que nunca mais se repita na história da humanidade. Entende? E ele sai de lá fazendo uma transformação na sociedade. Por quê? Porque ele não estava lá com dosinha dele mesmo. Ai, pobre de mim, um médico renomado, né? Um gênio aqui encarcerado, sendo tratado como um número. Mas que dosinha de mim. Ele estava lá pensando o seguinte, tá, se eu sobreviver, o que eu vou fazer para que tudo isso aqui não tenha sido em vão? Como que eu vou servir? Como que eu vou amar? Como que eu vou levar sentido para a vida das pessoas? Né? Se a gente estivesse olhando para essa nossa dimensão mais elevada, essa dimensão espiritual, nós estaríamos nessa quarentena também pensando isso, olha, o quanto que esse momento de parada não é um convite para que eu visite áreas da minha vida que estavam lá muito bagunçadas, muito obscuras, né? E em meio a isso tudo eu cresça, porque talvez eu só estou tentando empreender, mas eu não parei para cuidar de questões mais importantes. A minha família estava em segundo plano. E não pode ser segundo plano. A minha fé já não existia. Né? O meu cuidado e o meu amor para com as outras pessoas estavam atrofiados. Poxa, será que essa parada também não me lembra o que é importante na minha vida e o que eu devo hierarquizar? E se eu conseguir fazer isso e sobreviver a essa quarentena, ao sair dela, eu saio um homem, uma mulher inteira. Né? Assim, entende? Essa deveria ser a primeira atitude, que eu dizia lá no início, a atitude de gratidão. Só que para isso eu tenho que ter claro as minhas dimensões do que eu sou feito. Quais dimensões as pessoas precisam, assim, tá, assim, mais atentas, Luiz? Quais são as áreas, assim? É muito do autoconhecimento isso. Sim, sim. Quais são as áreas, assim, de ordem prioritária? Perfeito. Vamos lá. Primeiro, é olhar para essas quatro paredes que hoje nos prendem e pensar o seguinte, olha, existem valores que podem ser realizados aqui dentro. Aqui dentro. Possivelmente nessa casa que você está, né, na minha casa, na casa das pessoas que estão aí nos acompanhando, tem pelo menos uma pessoa, ao menos uma pessoa, que precisa da tua atenção, que precisa do teu serviço, que precisa do teu olhar, que precisa do teu amor. Olha, tem valores que podem ser realizados aqui dentro de casa. Quais são esses valores? O que tem passado despercebido? O que eu não tenho feito? Assim, quais as áreas da minha vida familiar que estão sendo negligenciadas? Que eu estou simplesmente assim, sendo relapso. Olha, peraí, se é isso que eu tenho hoje, deixa eu ver aqui na casa, no isolamento, na quarentena, uma capacidade de realização. Eu posso me realizar estando aqui. Então, assim, esse primeiro olhar, antes de olhar para fora, eu também acho que nós precisamos começar a voltar à normalidade, precisamos começar a voltar, né, com os comércios, né, as empresas, pelo amor de Deus, senão vai tudo colapsar. Mas tudo bem, isso não depende exclusivamente de nós. Né? Assim, são A gente não tem controle, né? A gente não tem tanto controle assim. Exatamente. Então, assim, eu posso até achar, mas se eu não tiver poder de ação, não adianta nada eu ficar sofrendo com aquilo que eu acho. Eu não sou presidente da República, eu não sou governador do estado, eu não sou prefeito da cidade. Entende? Talvez mesmo se eu fosse, ainda não teria força suficiente para levar a fim a cabo uma ideia dessa. Mas enquanto nada muda, como que eu mudo a mim mesmo? Esse é o ponto. Enquanto nada muda, como que eu mudo a mim mesmo? Estando onde estou e não em outro lugar. Estando nessa situação e não em outra. Vivendo este tempo e não outro tempo. Ah, Oxalá, porque senão a gente cai na síndrome do Oxalá. A síndrome do Oxalá é assim, ó. Oxalá acabasse rápido essa quarentena. Oxalá isso nunca tivesse acontecido. Oxalá esse vírus não tivesse entrado no Brasil. Oxalá na minha cidade não tivesse nenhum caso. Assim, assim, a realidade é o seguinte, a coisa é o que é, e sendo ela o que é, o que eu faço? Então, primeiro, como eu realizo o valor, estando onde eu estou? Segundo, qual o sentido disso tudo? Tem uma frase de um filósofo, eu não assim, a filosofia dele tem algumas coisas bem perturbadoras, mas tem algumas verdades lá diluídas,
que é Friedrich Nietzsche. Nietzsche diz o seguinte: quem tem um porquê viver, suporta quase qualquer como. Ou seja, se nós tivermos um porquê, fica muito mais fácil nós enfrentarmos o como da nossa vida, tá? Assim, por quê? E para quem eu vivo o que eu vivo agora? Porque se eu conseguir responder a isso, por exemplo, por quê eu vou manter-me firme nessa situação que eu estou? Olha, porque eu posso, sei lá, de repente resgatar uma dimensão de fé que estava amputada da minha vida. O silêncio é um convite, sei lá, de repente é oração. Estou fazendo uma suposição aqui. Olha, Uhum. se isso tem um porquê, é muito mais fácil suportar os comos. As dificuldades da vida, elas diminuem na proporção em que eu começo a dar sentido àquilo que eu faço. E Uhum. para quem eu faço o que eu faço? Né? Quem que é o alvo, o objeto da minha ação? Quando eu boto alguém e quando eu boto uma resposta naquilo que eu estou fazendo, é muito mais fácil eu suportar as dificuldades que são inerentes àquela situação. Então, primeiro, realizar valores. Segundo, encontrar sentido nisso tudo. Encontrar sentido nisso tudo. Terceiro, olha, abrir-se a gratidão é o que tem para hoje? Ótimo. Assim, o que é? É igual quando, sei lá, quando na mesa o que tem é pão e ovo. Olha, é ótimo. É isso que tem para hoje. Graças a Deus por esse pão e por esse ovo. Assim, poderia nem ter isso. Assim, poderíamos nem ter casa para ficar. Quantas pessoas em isolamento social sequer têm onde ficar? Né? É. Ou alguém as coloca para dentro de casa, ou elas vão para um abrigo, vão para um ginásio. Assim, poxa, sem gratidão, poxa, pelo menos eu tenho isso. Eu estou em quarentena, mas pelo menos na minha casa, pelo menos na minha cama, pelo menos com os meus filhos, pelo menos com meu esposo, né, com a minha esposa. Assim, começar a ver, poxa, tem algo de bom nisso tudo. Nem tudo é escuro. Eita, travou. Oi, tá me escutando? Oi, agora tô, Desculpa. agora voltou. É Voltou. entender assim, que, por exemplo, é como se a gente estivesse no Sábado Santo, a gente está aí Uhum. né, acabamos de viver, né, a Páscoa, como se a gente estivesse naquele Sábado Santo do silêncio, da espera, mas ficasse em nós uma esperança, a esperança da ressurreição. Olha, parece que ele dorme, mas é possível que as coisas se assim, ressuscitem, é possível que ele desperte, é possível que algo novo surja. Assim, eu tô nesse sábado de aguardo, de silêncio, mas tem uma semente de esperança. Olha, pode ser que algo muito bom surja desses momentos difíceis que a humanidade está vivendo. E eu quero estar aqui para ver isso. E eu quero estar inteiro para viver isso tudo. Porque nós sabemos que de grandes males é possível tirar grandes bens. E olha, só que eu preciso estar atento. Se eu tiver muito com dosinha de mim, muito vitimista, né, muito fechado nos meus problemas, muito, né, egoístinha, eu não vou conseguir limpar a minha visão para enxergar isso tudo. Então, assim, basicamente esses pontos: valores, sentido, essa gratidão, isso tudo vai Uhum. nos libertando de nós mesmos e desses quadros patológicos que surgem em períodos como esse de quarentena. Ô, Luiz, e como é que as pessoas, assim, quando tá num quadro de patologia, né? A pessoa já tá assim, ansiosa, ela já tá assim, de uma forma, né, que ela não tá se enxergando, ela não consegue, às vezes, nem se enxergar, né? Ou assim, ela tá conseguindo identificar que ela tem um problema. Quais são os pontos, assim, que a pessoa precisa estar atenta, né, para que ela consiga, assim, identificar esses pontos para ela melhorar? Eu não sei se Uhum, existe uhum. isso, ela mesma fazer isso. Eu sei que a gente se autoconhecer é um processo assim que muitas vezes demanda de outro para nos ajudar. Mas hoje a gente vive no isolamento. Por mais Sim. que existam os recursos, não sei se os psicólogos. Você está falando que está atendendo online, então tem os psicólogos, tem os terapeutas, enfim, pessoas que possam ajudar, né? Mas como é que essa pessoa pode fazer uma avaliação dela mesma, assim? Tem como isso? Olha, tem alguns indicadores, tem alguns sinais. Hum, Pegar aqui, dentre outros sinais, três, que são bem clássicos, né, que tá. podem surgir num momento como esse. Por exemplo, o tédio, a angústia e a apatia. Pegar esses três sinais. Olha,
Peraí. Eu tô começando a sentir uma certa apatia, assim, uma indiferença. E parece que nada tá me apetecendo, né? A Alexandra aí tá falando, tá me motivando, tá, né, assim, tá com um sorriso no rosto, tá dizendo, olha, mulheres, continuem, fibra, assim, lembrem-se de quem vocês são, a gente vai sair dessa, vamos sair mais forte. Mas eu escuto isso e parece que bate e cai, né? Nossa, eu até queria estar nesse otimismo, eu até gostaria de ter essa esperança. Assim, eu tô numa apatia, assim, nem o sorriso do meu filho me tira desse meu estado mórbido, né? Tá tudo apagado, parece que tudo tá ficando acinzentado. O dia tá cinza. Hoje, realmente, o dia tá acinzentado aqui em São Paulo. Assim, parece que tá tudo ficando um pouco turvo, um pouco acinzentado, né? Uhum. Um segundo movimento, acho um movimento de angústia. Angústia é aquele sentimento de nada. Sabe, olha, o que que você tem? Eu não sei dizer o que eu tenho. Assim, sei lá, parece um buraco, parece um vazio, parece que eu tenho um nada dentro do peito, né? Um nada, um sentimento de angústia. Angústia, tem alguns psicólogos da linha da fenomenologia que definem dessa forma, eu acho fantástico. Angústia é um sentimento de nada, né? E um terceiro movimento, o movimento do tédio. Assim, tá tudo pesado, parece que eu tô me arrastando, tá tudo tedioso. O tédio, a apatia, a angústia. Se isso tudo começar a vir acompanhado de alterações de humor, de apetite, de alimentação, olha, junto com isso, assim, eu tô dormindo terrivelmente. Assim, ou eu tô dormindo muito mais do que eu dormia, ou muito menos do que eu dormia. A alteração no sono é sempre Uhum. algo que a nós, psicólogos e aos Eu, psiquiatras, preocupa muito, porque é um indicativo. eu, eu sou assim, com esse sono assim, ó, tá tudo descompensado. Então, fique atenta, porque o sono é um primeiro alerta, né? Quando começa a ter uma alteração de sono, junto com isso começa a vir acompanhado uma alteração de apetite, também para mais ou para menos. Olha, assim, eu estou comendo muito, tô comendo muito doce. Aqui é sacanagem falar isso, porque a gente acabou de sair da Páscoa, tá todo mundo cheio de doce aí nos armários, né? Mas olha, fala. Hoje aqui o povo tava atacado no doce, você não tem noção. Não, ô, Luiz, eu tô achando que eu tô com tudo isso aí, Luiz. Não sei não, viu? Mas uma parte da apatia que eu acho que eu não tô, não, né? Não sei o que eu. Não, eu sei o que eu sinto, pelo amor de Deus. Mas vamos, bora. Tá? Hoje eu também pisei na jaca aqui no doce, né? Assim, poxa, tô me alimentando mal, eu tô É, dormindo mal, o meu humor tá oscilando. Opa, peraí, eu preciso me cuidar? E de que forma eu me cuido? Talvez eu não consiga agora começar uma terapia, eu também não consigo passar por nenhum especialista, porque tá tudo meio parado, mas olha, eu preciso começar com o que eu tenho em mãos a me comprometer com a minha saúde psíquica, com a minha saúde emocional. De que forma? Eu preciso fazer atividades físicas. Vou pegar aqui algumas soluções que estão ao alcance de todos sim, nós. isso, Assim, isso. em último caso, procure um profissional. Mas assim, o que está ao nosso alcance? Ao nosso alcance. Atividade física. Por menor que seja a nossa casa, nós podemos nos exercitar. Sei lá, fazer uma flexão de braço, fazer uns abdominais, fazer polichinelo, pular uma corda, acordar cedo e se exercitar. Tem hoje aí diversos personal trainers que estão fazendo lives todos os dias aqui no Instagram. O Instagram é uma ferramenta fantástica nesse sentido, né? Tem É. o YouTube com tutoriais, com formações, ou seja, vá atrás de algo que pode começar a te devolver um equilíbrio bioquímico, né? Porque ficar também muito parado isso é prejudicial. Segundo, olha, um problema seríssimo, isso aconteceu num dos casos que eu estava tratando uma paciente minha que estava nos Estados Unidos. Ela estava num dos invernos mais rigorosos do último século dos Estados Unidos, né, no estado que ela estava. E eu comecei a perceber pelas sessões que nós fazíamos semana a semana que ela estava muito para baixo, muito down. E eu perguntei para ela, falei, olha, peraí, assim, há quanto tempo você não toma sol? Ah, como assim há quanto tempo eu não tomo sol? Não tem sol para tomar. Assim, mesmo se tivesse sol lá fora, a gente não pode sair de casa. Quem sai de casa morre congelado. A situação estava bem essa lá, né? Não dá para sair de casa, é impossível. Então, assim, não tem sol, não tem sol. Tá tudo, ela filmava a janela do quarto dela, assim tudo branco e cinza. Era neve e clima fechado. Hum.
Olha, sem dúvida nenhuma, você está com falta de vitamina D. Sem dúvida nenhuma. Assim, reponha a vitamina D. Tome aí 10 mil unidades de vitamina D. Faça um ciclo de vitamina D. Porque baixa de vitamina D causa depressão. Depressão endógena. Né? Então, assim, olha. Sério? Oh, seríssimo. Assim, vamos pensar É? que a gente está há 3, 4 semanas sem sair, ficando em casa. Hum. Olha, o pouco sol que nós tomávamos, que já era pouco, porque a gente fica normalmente em escritório, com ar-condicionado e tudo mais, mas assim, entrava no carro, ia para casa, entrava no ônibus, andava na rua, parava o carro, andava até o estabelecimento. Era um pouco de sol que a gente recebia, ajudava, né, na questão da vitamina D. Agora nós paramos. Então, assim, olha, faça uma atividade física e se na sua casa tiver um cômodo que bate sol ou um quintal com sol, tome sol. Pelo amor de Deus, tome sol. E isso vai te ajudar a ter ânimo. Isso vai te ajudar a ter vitalidade. Terceiro, se alimente bem. Alimente bem mesmo, podendo pisar na jaca, porque está em casa e o lugar mais interessante parece a cozinha, né? E a porta mais vistosa de se abrir da geladeira, para com isso. Menos iFood, né? Menos fast food, embora seja prático para a quarentena, para quem está podendo, né? E tá podendo Para com... ainda, né? então, Podendo assim, ainda. exatamente. Assim, se alimente bem. Faça atividade física, tome um banho de sol, se alimente bem, controle o seu sono, não mude os horários de sono. Mesmo podendo dormir até mais tarde, ou fazer um cochilo depois do almoço, porque aí você está de home office, é você agora que faz o seu horário, você não tem mais que picar cartão, continua com aquela rotina. Deixe o seu relógio biológico voltar a funcionar naturalmente, né? Olha lá, o carioca tomava mais sol porque tem praia. Então, assim, você imagina um carioca que já está acostumado com uma incidência de sol maior, a cidade maravilhosa, né, Rio 40 graus, né, praia, aí de repente lockdown, tranca em casa, vai tudo adoecer, Alexandre. Vai tudo ficar deprimido e às vezes a depressão não é nenhuma depressão daquela dimensão espiritual que nós falávamos. Porque a pessoa não está Uhum. realizando valores, porque ela não está encontrando sentido, porque ela não está autotranscendendo, porque ela não está servindo ninguém, que seria um bloqueio da dimensão espiritual. Às vezes o bloqueio é da dimensão biológica. Ela não tem, assim, a questão hormonal, a questão química dela está alterada. E aí, por mais que ela queira servir, colocar-se à disposição, ter um olhar de esperança para o mundo, tudo aquilo que nós dizíamos, assim, é um carro que quer andar, mas está sem combustível. Aí é pedir demais, né? Aí é pedir demais. Então, Assim, até quer, mas está sem combustível. Então, assim, eu estou dizendo de alguns recursos que todos nós temos em mão. sim. Alimentação, rotina, sol, né? Atividade física, isso tudo começa a botar um pouco de ordem na nossa vida. Né? Acorde no Show. horário que você sempre acordou. Né? Faça a rotina, mesmo estando num momento em que rotina parece algo estranho, porque estando em casa as coisas ficam mais perturbadas. Assim, se troque como você se trocaria para trabalhar, mesmo estando em casa, mas você vai trabalhar home office. Olha, vista-se, maqueie-se, né? Mulher, maqueie-se. Você usava brincos e colares, bote seu brinco, bote seu colar, passa o seu batom, põe aí o seu salto alto e trabalhe como se você estivesse no escritório. Assim, por quê? Porque isso vai te ajudar a ter rotina, isso vai te lembrar quem você é. Esse negócio de ficar de camisola o dia todo, né, despenteada, né, sem escovar os dentes. Exato. Isso vai gerando uma atitude assim de degeneração da própria existência. É você passando uma mensagem para você mesmo, olha, pode entregar os pontos, viu? Tá tudo caótico. Olha, só sobrevive. Só sobrevive não, viva. Viva com plenitude, né? Então, assim, Show. essas pequenas coisas nos ajudam. Esses dias eu entrei na casa de um casal, assim, tava tudo fechado. Era 9 horas da manhã, um dia maravilhoso, um dia lindo, 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 lindo. Tava tudo fechado. Aquele cheiro sabe, de casa fechada, né? De casa, né, assim, parece aquele cheiro de casa de vô e de vó, que às vezes deixa tudo fechadinho, né? Abre essas janelas, faz bater um vento, bota vida nisso aqui, vamos sair para dar uma caminhada. Vai dar uma caminhada, que agora estão prendendo quem sai para caminhar na rua, né? Mas, sei lá, faz alguma coisa, só que não entregue os pontos. Não nos subestimemos. Nós podemos fazer dessa tragédia na qual nós estamos instalados, repito, um triunfo.
vai depender de nós, só de nós. Ninguém vai fazer nada por nós. Não esperemos que ninguém faça. Se alguém fizer, ótimo. Se alguém fizer, ótimo. Mas assim, não esperemos por isso. Somos nós mesmos, sendo criativos, sendo dinâmicos, né, dando o melhor de nós mesmos, crescendo na dificuldade. Só assim, só assim. Caso contrário, vai adoecer geral, Alexandra, mesmo. Mas é mesmo. A gente, aqui dentro, não só aqui, né, eu converso muito com as empreendedoras e eu falo para elas isso que você acabou de dar de dica. São coisas tão simples que você isso você tem poder, isso você tem controle. Né? Agora, aquilo que você não tem controle, não adianta você perder a sua cabeça por conta disso. Eu sei que é preocupante, muitas empreendedoras, eu recebo mensagens aqui, Luiz, que as pessoas estão assim, ofegantes, estão tão preocupadas que elas esquecem até de respirar. Elas ficam assim, meu Deus, o que eu faço? Eu tô perdida, eu não sei mais como pagar a luz, não sei como pagar mais o aluguel, não sei, sabe? Falando dessa forma, assim. E isso, né, tira, assim, o sono da gente que quer ajudar, porque as pessoas precisam compreender que existem esses fatores que são necessários ser feitos, né? Essa preocupação, né? Isso tudo que você falou aqui para mim, nossa, fez total, completamente sentido, né? Isso deu uma lição de moral para mim, porque eu também ando me descuidando, mas eu espero que as meninas aqui também estejam atentas a esses detalhes. São coisas tão simples que está ao nosso alcance que a gente consegue fazer no hoje, no presente. Hoje. Você tem que estar muito presente para isso. E assim, esses momentos são sempre muito reveladores. E se nós estivermos dispostos a trazer para fora, deixar aflorar o melhor de nós mesmos, essa situação vai revelar as nossas grandes aspirações. Então, assim, olhar para isso tudo e falar, olha, peraí. Eu estou em casa, né? O meu negócio tá indo por água abaixo, né? Os meus cursos eram presenciais, agora já não acontecem. O meu comércio está fechado, eu já não me relaciono com as pessoas, o meu produto já não consegue entrar na casa dos outros. Agora, puxa, não é possível. Deve ter algo que eu não estou vendo. E esse momento pode me revelar isso. Assim, o que eu poderia fazer no meu negócio que o torna diferente? Como eu poderia me preparar para a minha volta? Porque eu vou voltar. Eu vou voltar. E assim, talvez eu volte assim, quebrada. Assim, milhares, milhões de pessoas vão voltar quebrado, vão voltar devendo. Assim, não são. Isso não é a maldição de alguns poucos. Isso vai ser a média. A média vai voltar. Uma média para você saber que 600 mil, não sei se é 600, peraí que tem dados do Sebrae. Hoje eu estava olhando uma pesquisa. Já são assim, milhões, milhares de empresas já fechadas. Acredito. 9 milhões de pessoas desempregadas já. Perfeito. Então, assim, olha, falou assim, vai muita gente vai voltar quebrada, vai voltar capengando. Assim, eu vou ser só mais um no meio dos moribundo. Só que é o seguinte, eu vou voltar cheio de ideias. Eu vou voltar com criatividades. Assim, eu vou estar lá, mulambento, né, chagado, né, mas eu não vou estar me subestimando. Eu vou olhar para isso tudo e falar, olha, eu vou retornar, eu vou voltar. E o primeiro mês vai ser difícil, o segundo muito, o primeiro semestre de luta, mas em algum momento as coisas vão voltar a crescer. E quando tudo voltar a crescer, eu vou voltar a crescer junto. Né? E eu vou estar no movimento dos que crescem. E eu vou estar junto com aqueles que deram o melhor de si mesmos. Eu não vou estar junto com aqueles que ficaram à margem. Porque uma parte vai ficar à margem, uma parte vai fazer disso o eixo do seu discurso narrativo. Vai estar lá em 2050 dizendo, então, porque em 2020 né, teve uma pandemia, e aí meu negócio quebrou, e é por isso que eu vivo essa miséria até hoje. Cara, mas foi 2020, e nos últimos 30 anos? Nos últimos 30 anos eu fiquei recordando e lambendo as feridas do que foi a pandemia de 2020. Assim, a pessoa vai fazer disso o discurso narrativo dela. Ela vai ficar contando a história dela a partir disso.
Olha, eu não vou contar a minha história a partir disso. Eu vou contar a minha história para além disso. Olha, teve um momento difícil, claro que teve. Esse momento difícil me fez pensar a minha vida, pensar sobre a minha família, pensar sobre as minhas prioridades. Enquanto estava todo mundo passando por dificuldade, eu estava cuidando do meu corpo, eu estava lendo bons livros, eu estava fazendo bons cursos, eu estava imaginando como seria o meu retorno, eu estava mentalizando, né, com um objetivo em mente, tudo aquilo que eu iria fazer quando fosse dado novamente a largada. E eu cresci. Foi difícil. Eu precisei de mais aí 1, 2, 3 anos para me recuperar. Só que quando eu me recuperei, eu comecei a crescer. E quando eu comecei a crescer, eu me tornei o que eu sou hoje. Então, assim, comecei a falar assim: olha, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu não vou voltar com um discurso vitimista, fazendo do eixo narrativo da minha vida essa tragédia. Eu vou voltar dando o melhor de mim mesmo. E quantas pessoas, né? Assim, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela me contava uma história fantástica. Olha, ela fala, o meu pai plantava batata. Ele saía de casa, viajava centenas de quilômetros, deixava minha mãe, eu, minhas outras irmãs sozinhas em casa. Ele ficou durante 7 anos, se eu não me engano, ela disse isso, 5, 7 anos, saindo para plantar batata, trabalhava para um fazendeiro, cavava a terra, cuidava da terra, na época da safra colhia batata, foi juntando o dinheirinho dele. Esse fazendeiro arrendou uma parte da fazenda para ele, porque viu que ele tinha competência e ele tinha diferencial. Ele fez aquilo render, ele teve uma boa safra, ele pegou uma parte maior, começou a pagar, comprou uma terra. Hoje o pai é um baita de um fazendeiro. Olha, os primeiros anos da nossa vida foram dificílimos. Meu pai trabalhava na lavoura, hoje ele é fazendeiro. Por quê? Porque ele não ficou com dosinha dele mesmo. Porque ele olhou adiante e falou: olha, tem pessoas que conseguem administrar negócios. Se tem alguém que saiba administrar negócios, por que não eu? Se tem alguém que tem que cuidar da terra, cuidar dos homens, assim, por que não eu? Entende? Assim, basta eu estudar, basta eu me preparar, basta eu ir atrás, basta eu arregaçar as mangas. Ah, mas vai demorar 7 anos. Durante 7 anos, você vai comer pão com ovo. Tudo bem, mas em algum momento a coisa muda, em algum momento a coisa. E aí eu cresço, e aí não é que só eu cresço porque eu começo a recolher mais dinheiro. O ponto não é esse, porque não é uma questão só material. Eu cresço, e ao crescer eu começo a me realizar também enquanto pessoa. Eu começo a deixar o meu legado. Eu começo a gerar, né, bem-estar, a produzir, né, a gerar renda também para outras pessoas e outras famílias. Então, assim, é botar um olhar de forma magnânime nisso tudo e não pararmos. É o que o Irador está dizendo, né? Não ter pena de si mesmo. É exatamente isso. Não ter pena de si mesmo. Show. Gente, ô, Luiz, foi uma aula. Que bom. Assim, foi maravilhoso. Nossa, muito obrigada, viu? Eu agradeço Valeu. muitíssimo. Eu não sei quanto tempo deu, não sei o quanto que a gente falou, assim, só sei que foi muito bom. Parece que parou o tempo e o espaço. Não, parou, gente. É que eu tô olhando assim, gente, já são 21h53. Já vai acabar o nosso tempinho aqui com o Instagram. Deu! Daqui a pouco eles cortam aqui. Pô, nossa, muito obrigada. Você não tem noção, acho que lavou a alma de entendimentos aqui. Acho que a gente, eu falo eu também, porque eu sou empreendedora, eu me identifico muito com as meninas também, porque eu vivo com algumas delas essa aflição, né? E é o que você falou, é um período para a gente amadurecer. Sim. Virar mesmo gente grande mesmo, né? Amadurecer mesmo, virar mulher, virar homem, né? E aceitar que a vida a realidade é essa e que a gente precisa viver instalado nela, mas dentro dessa realidade a gente pode fazer e continuar realizando. É isso que eu acho que eu, pelo menos assim, tirei de muito aqui de conversar com você nessa live. Olha lá, a Ira tá falando aqui. Tem um monte de gente falando. Gente, olha, todo mundo comentando. Tem um pessoal participativo aqui, hein? Muito bom. Ótimo. Muito bom. Para mim Luiz. é uma alegria mesmo poder estar aqui, né, participar disso tudo. Parabéns pela iniciativa.
de trazer profissionais, de trazer pessoas para gerarem, né, assim, matéria, gerarem conteúdo para o seu público, que é um público fantástico, né, um público assim que faz toda a diferença. E esse público não pode desanimar. Mulheres empreendedoras, essas mulheres que estão saltando alto, elas não podem se assustar e frear. Porque, assim, é claro que num processo de salto, às vezes eu caio. É claro, eu estou saltando, eu estou caindo. Assim, só salta alto quem cai muito também. Né? Então, assim, você está movimentando um grupo, você está movimentando mulheres, você trabalha com famílias. Né? E, assim, pelo bem da nossa nação, pelo bem das famílias, pelo bem, assim, das nossas empresas, isso não pode parar. Então, assim, bote vida nisso tudo, movimente essa mulherada fantástica, porque isso é extremamente necessário e vai ser, pós-pandemia, né, assim, a cura. Né? Pessoas preparadas, prontas, empreendedoras, vai ser a cura para a gente voltar a entrar nos trilhos, de um crescimento pessoal, de um crescimento de mercado, um crescimento econômico. Então, parabéns, bom ter aqui contigo. Obrigada. Deixo meu forte abraço ao senhor, seu esposo, né, o grande Cezinha. Né? Ele tá por aí, ele tá por aqui, viu? Ele tá escutando. Ele vai escutar aqui. Mas, Luiz, olha, muito obrigada. Meninas queridas que ficaram até aqui, meninos também, porque eu vi que tem meninos aqui também. Aqui a casa é aberta a todos, mas quero agradecer muito a presença de todos. E claro, gente, se vocês gostaram muito, dá um print na tela aí com o doc aqui embaixo e compartilha, marca a gente e fala por que foi importante isso para vocês. Essa live, conversar sobre isso. Eu acho que quanto mais a gente espalhar essa mensagem, mais pessoas a gente vai conseguir atingir. E a live vai ficar disponível para vocês até amanhã, no horário, né, que a gente começou aqui às 21 horas, para que outras mais, né, empreendedores e empreendedoras desse Brasil possam aí ver e escutar tudo que você falou, viu? Que é muito precioso. Luiz, muito obrigado. Manda um beijo para a criançada, para a esposa. E cuida desse São Carlos, pelo amor de Deus. Tá? Cuida bem dessa cidade, porque é o meu xodozinho, minha família tá toda aí. Chá comigo. Estão em boas mãos aqui. Obrigada, viu, Luiz? Ó, um beijo no seu coração e que Deus continue te iluminando aí para você ajudar cada vez mais pessoas, viu? Você faz um papel assim muito importante para esse povo aí que precisa cuidar aí, ó, da mente, do coração e da alma, viu? Exatamente. Um beijão para você também, né? Um beijo a todos, a todas, né, que estão aqui nos acompanhando até agora. É isso aí, dá um print nessa live, leva adiante isso tudo e até a próxima. Eu fico à disposição. Obrigada, viu? Tchau, meninas. Beijo no coração de todas. Força, que vai passar. Essa quarentena vai passar, tá? Beijão. Tchau, tchau.